Olá, pessoal. Bem-vindos à parte A da aula 4 do curso A Utilidade das PAs e das PGs. Bom, pessoal, então qual vai ser o tema dessa parte A? A soma dos n primeiros termos de uma PG, progressão geométrica. Ok, então vamos lá. Seja A1, A2, AN, uma PG de razão Q. O que quer dizer isso? Qual é a definição de PG, uma progressão geométrica? A razão é a relação entre A2 e A1, ou seja, A2 dividido por A1, tem que dar esta razão. A3 dividido por A2 tem que dar a mesma razão. A4 dividido por A3 tem que dar a mesma razão. AN dividido por AN menos 1 tem que dar a razão. Ou seja, a divisão de um termo qualquer da PG pelo antecessor tem que dar a razão, um valor constante. Queremos encontrar uma expressão para a soma dos n primeiros termos da PG, que vamos denotar por SN. SN vai ser a soma dos n primeiros termos da PG. Aqui, de A1 até a N. Soma de A1 até a N. Que vamos chamar de equação 1. Vamos multiplicar esta equação 1 por quê? Ambos pelo fator Q. Em ambos os lados da equação. Então, veja, Sn vezes Q e A1 mais A2 mais A3 até o AN pelo Q. Então, apenas multipliquei o Q aqui, ambos os lados dessa equação 1. Então, veja, distributivo aqui, A1 vezes Q, mais A2 vezes Q, mais A3 vezes Q, mais AN menos 1 vezes Q, mais AN vezes Q. Está aqui. Então, veja, o QSN vai ser igual. O que é A1 vezes Q? A1 vezes Q, pela fórmula do termo geral da PG, é o A2. O que é o A2 vezes Q? Pela fórmula do termo geral, é o A3. O que é o A3 vezes Q? Pela fórmula do termo geral, é o A4. O AN menos 1 vezes Q é o AN. E o AN vezes Q permanece AN vezes Q. Então, vamos chamar esta equação aqui de 2. Então, vamos fazer a equação 2 menos a equação 1. Então, veja lá. Primeiro membro, QSN menos SN. Está aqui o primeiro membro, QSN menos SN. Agora, o segundo membro. Vamos pegar esta soma toda, vamos colocar aqui entre parênteses, essa soma toda. Aí temos que fazer menos esta soma toda aqui. Como essa soma é toda e tem um menos, então coloca o parênteses na frente. Perfeito. Agora veja, A2 com menos A2 cancela. A3 com menos A3 cancela. A n menos 1 com menos a n menos 1 cancela. A n menos o AN cancela. Então, veja, aqui, dentro desse parênteses, só sobrou o AN vezes Q. E dentro deste parênteses, só sobrou o A1. Então, fica ANQ menos A1. ANQ menos A1. Então, está aqui. Esta é a equação que obtemos. Agora, veja, a n, como, pela fórmula do termo geral, a n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1, vamos colocar esse A1 vezes Q elevado a n menos 1 aqui, ó, no lugar do AN. Então, fica A1 vezes Q elevado a n menos 1 vezes este Q. Então, fica A1 vezes Q elevado a n. Então, ó, fica A1 vezes Q elevado a n. Menos o A1, né? Então, o que eu fiz aqui? Vamos por partes. Sn vezes Q menos 1 está aqui.
Aí, no lugar do AN aqui, eu coloquei A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, A1 vezes Q elevado a N menos 1 vezes Q dá A1 vezes Q elevado a N. E aí, eu copio o menos 1 aqui. Menos 1. Então, eu fiquei com Sn vezes Q menos 1 é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, como o Q é diferente, para que eu possa passar este Q menos 1 dividindo aqui para o segundo membro, eu tenho que supor que o Q seja diferente de 1, né? Porque, né, o denominador vai ficar 0. Então, o Q é diferente de 1. Então, se o Q é diferente de 1, eu posso passar este Q menos 1 aqui dividindo o segundo membro. Então, o Sn fica A1 vezes Q elevado a N menos A1 dividido pelo Q menos 1. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N menos A1 sobre Q menos 1. Então, veja, a soma dos primeiros termos de uma PG, que a gente denotou por Sn, ela depende do primeiro termo e da razão. Só. A soma dos n primeiros termos depende do primeiro termo e da razão. Então, aqui é isso que eu falo aqui na observação. Olha aqui na fórmula e veja que o cálculo da soma dos n primeiros termos de uma PG, que é esse aqui, a soma dos n primeiros termos de uma PG, depende do conhecimento da razão da PG, que, está aqui, razão da PG, que, e o primeiro termo, A1. A1, Q. A1, A1, Q e Q. Só. Então, vamos lá, o exemplo. Calcular o valor da soma dos 10 primeiros termos da PG, 80, 40, 20. Bom, calcular a soma dos 10 primeiros termos da PG, então, é S10. Aqui na fórmula é o S10. Então, o N é igual a 10, o N é igual a 10. Agora, eu preciso determinar o primeiro termo da PG e a razão. Ora, o primeiro termo é 80. E a razão, calculo 40 por 80, dá meio. Pronto. Então, o S10 é igual a 1 vezes Q elevado a 10 menos 1 sobre Q menos 1, pela fórmula que vem lá do Sn. Então, substituindo A1 80, olha lá, A1 é 80, e substituindo o Q igual a meio, fica Q elevado a 10, fica meio elevado a 10, e Q menos 1 fica meio menos 1. Então, veja, meio elevado a 10 é 1024. Então, fica 80 vezes 1024 menos 1. Aqui, o numerador. 80 vezes 1024 menos 1. E o denominador é meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Então, tirando o mínimo aqui dentro do parênteses, vai ficar 1024. 1024 no denominador e 1 menos 1024 no numerador. Ou seja, menos 1023 sobre 1024. Dentro do parênteses. Aí o 80 permanece aqui e o menos meio permanece no denominador. Aí é só divisão de frações, né? Divisão de frações faz esta conta. A soma dos 10 primeiros termos daquela PG, 80, 40, 20. A soma dos 10 primeiros vai dar 5.115 sobre 32. Então, vamos ver uma aplicaçãozinha aqui. Um indivíduo contraiu uma dívida e precisou pagá-la em 8 prestações assim determinadas. A primeira prestação, ele pagou R$60. Na segunda prestação, ele desembolsou R$90. Na terceira prestação, desembolsou R$135. E assim por diante. Qual o valor total da dívida? Então, veja. Primeiro, esta sequência aqui está em PG? Sim, porque 90 dividido por 60 é 3 meios. 135 dividido por 90 é 3 meios. Então, assim sucessivamente. Então, está numa PG. Tá? Então, ok.
eu preciso calcular o valor total da dívida. Ora, é a soma de todas as parcelas. Quantas parcelas ele pagou? 8 prestações. Então, eu tenho que somar as 8 prestações. A primeira é 60. E a razão, nós vimos que é 3/4. Então, o total da dívida é a soma das 8 prestações. E como eu calculo a soma das 8 prestações? A soma dos n primeiros termos dos 8 primeiros termos de uma PG. S8 é igual a 1 vezes Q elevado ao 8 menos 1 sobre Q menos 1. Aí é só substituir. Qual é o valor de A1? Determinamos, 60. A1 é 60. E a razão? Q elevado à oitava. 3/6 elevado à oitava. Aqui, ó, 3/6 elevado à oitava. Q menos 1. 3/6 menos 1. 3 elevado à oitava sobre 2 à oitava. 6.561 sobre 256. Então, faço essa conta aqui. Obtenho que a soma das 8 primeiras prestações é aproximadamente R$ 2.956.